da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Nesse momento eu convido o nível 2 da EJA para vir comigo para mais uma aula. Vamos lá? Hoje a nossa aula é sobre ortografia. Continuaremos revisando aí a ortografia. Vamos falar de a e a, certo? Vamos lá? Mas antes, vamos retomar aí ao conteúdo de outras aulas também de ortografia. Nós falamos aí sobre mal com L ou mal com U. Você sabe a diferença? Perdeu a nossa aula? Vamos revisar aqui então. Mal com L e mal com U são duas palavras homófonas. Quer dizer o quê? Que tem o mesmo som, porém tem a ortografia diferente, já que uma é escrita com L e a outra é com U. E também tem sentidos diferentes. Ou seja, elas são pronunciadas da mesma maneira, mas escritas de maneiras diferentes. Vejam bem, o mal, a palavra mal com L, é antônima de bem, ou seja, é o contrário de bem. Mal com L, contrário de bem. Portanto, para usá-la da forma correta, basta lembrar qual termo é o seu contrário. Vamos lá? Olha só, mal com L, eu estou construindo uma frase. Fui muito mal na prova. Bom, será que eu escrevo esse mal com L ou com U? É só você se lembrar do antônimo. Fui muito bem na prova. Então, bem é o contrário de mal com L. Então, você lembrando do antônimo, não tem erro. Continuando. E agora, mal com U. Tá lembrado aí da regra também? A palavra mal com U é antônimo de bom. Com L, antônimo de bem. Com U, antônimo de bom. Vejam bem, da mesma maneira que sua homófona, que é o mal com L, para usá-la da forma correta, basta lembrar a palavra que é contrária dela. Vamos aos exemplos? Olha, utilizando uma frase com mal com U. Ó, João é mau aluno. Bom, será que eu tenho certeza se é mal com um mesmo? É só a gente reverter para o contrário. Ó, João é bom aluno. Bom é o contrário de mal com um. Agora, olha só, macete aqui para você se lembrar. Mal com L é o contrário de bem com E. Tá vendo, ó? A voltinha do L e a voltinha do E, para não esquecer. E mal com U é o contrário de bom, com O. Outro macetinho aqui, ó. O L, cursiva minúscula, é muito parecido com o E, cursivo minúsculo, só que o E é menor. Então, mal com L é o contrário de bem com E minúsculo, certo? Então, partindo aí para a nossa aula de hoje, vem aqui comigo para fazer essa leitura aqui. Vejam bem. O Haroldo pergunta para o Calvin: você sabe o que há de errado com sua mãe? E o Calvin responde: não, no entanto, ela foi ao médico hoje. Aí o Haroldo: eu adoraria, se não... E ele: o quê? Aí ele: você não acha que ela está esperando um bebê, acha? E ele: um bebê? Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Então vamos lá, o que eu quero que você observe aqui nessa nossa leitura, que nós temos A com H, perdão, nós temos também o A
sem H, temos outro A sem o H. Todos eles são, por mais que aqueles dois sejam parecidos, eles têm aí um sentido diferente. Nós vamos saber a diferença deles. Vamos lá? Para começar, ó, A e A com H, A sem H e A com acento aqui. São termos que geram muita confusão para os utilizadores da língua. Isso porque ambas possuem o mesmo som, porém apresentam grafias diferentes. Vamos ver? Olha só, o A com H, você sabe o sentido que o A com H tem? Vamos ver. O com H, o A, representa a forma do verbo haver. Sim, ele é um verbo. Assim, podemos utilizar o A quando o verbo haver é impessoal, ou seja, sem sujeito, e possui sentido de existir, ou seja, o verbo haver no sentido de existir. Vejam bem, há muitas pessoas no mundo. Viram só? O A com H, que é do verbo haver, com sentido de existir. Olha, ele tem o mesmo sentido de existem muitas pessoas no mundo. Viram que ele não flexiona, ele não vai para o plural, porque ele é impessoal. Ó, também utilizamos o A em frases, o A com H, em frases que expressam tempo passado. Nesse caso, pode ser substituído pelo verbo fazer ou então pelo verbo ter. Vamos ver como fica? Ó, há muitos anos que não vejo o Miguel. Olha aqui, o A no sentido de fazer ou ter, indicando tempo, né? Há muitos anos que não vejo o Miguel. Vejam bem, ele também não será flexionado para o plural. E nem o verbo fazer. Vejam bem, faz muitos anos que não vejo o Miguel. O verbo fazer também não vai para o plural, indicando aí tempo, ok? Ó, há muito tempo que não come doces. Mesma coisa, o verbo haver. Tem muito tempo que não come doces. Então, o A com H e acentuado, ele tem sentido de verbo, do verbo haver. Ele pode ser o verbo no sentido de existir, ou também, contando de tempo, ter e fazer. E agora o A, sem nada, só A. Ó, a neta foi à casa do avô. Vocês vão perceber que este A, esse primeiro A e este outro A, não tem o mesmo sentido, apesar de serem idênticos, mas eles têm um valor semântico diferente. Vamos ver? No primeiro A, temos um artigo definido e ele é feminino, já que ele antecede um substantivo feminino, a neta. No segundo, uma preposição que indica aí que vai para a ou para algum lugar. Vamos ver, ó. Com a, o artigo é uma palavra variável em gênero e número que é usada antes de um substantivo que o determina. Ou seja, se fosse neto, seria o O. Ou então ele flexionaria para o masculino. Aí, e também vai flexionar em número, em singular ou plural. Vejam bem, como preposição, o a é uma palavra invariável, ele não vai flexionar, que liga os dois termos de uma frase e mostra a dependência existente entre ambos, ou seja, ele vai ligar termos de uma frase, mas um depende do outro. Essa é a preposição a. E o A com crase, que ele vem aí com o acento grave. O A representa a união e contração de duas vogais, que vai ser o artigo
é feminino, o artigo feminino, mais a preposição a. Então, a contração deles vai formar aqui o a com crase. E ele será marcado pelo acento grave, e nesse caso chamamos de crase. Fomos à praia esse fim de semana, ou seja, é como se a gente estivesse dizendo que fomos para a praia. Para, que também é uma preposição, e o a, que é artigo. Mas a preposição a e o artigo juntos vai formar a crase, para a praia. Fomos à praia esse final de semana. Ó, fui. E eu junto aqui a preposição, mais o artigo feminino, eu vou ter aqui a crase. Fui à feira, certo? Olha, as crianças foram ao cinema. Ué, professora, aqui não tem crase. Justamente. Por quê? Eu juntei aqui o a, que é preposição, mais o artigo masculino. Lembrando que o a preposição não flexiona, mas o artigo flexiona. Ele pode ser feminino, a, ou masculino, o. Aí, então, eu tenho aqui um substantivo, o cinema, que é masculino. Então, nós temos ao, formamos a preposição ao. As crianças foram ao cinema, certo? E vamos exercitar, então, aqui o nosso aprendizado de hoje. Vamos lá? Olha só, vamos ler com muita atenção o nosso enunciado. Ó. Assinale as alternativas que apresentam o uso correto do termo a, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vejam bem, o verbo a com H acentuado. Então, nós temos aqui um verbo. Vamos ver? Há um tempo queria fazer isso. Ou seja, se eu estou indicando um tempo, até temos a própria palavra tempo, há um tempo queria fazer isso. Então, nós temos aqui uma alternativa correta. Mas vejam bem, as alternativas, temos mais de uma. Vamos ler aqui? Demos presentes a várias crianças? Ué, mas aqui não cabe um verbo haver, cabe? Bom, então aqui essa está descartada, não é mesmo? Vamos à letra C? Esperava a entrega por muito tempo? Também não cabe um verbo haver aqui, não é? E letra D? Há 10 horas ocorreu um acidente. Mais uma vez, sentido de tempo. O verbo haver no sentido de tempo. Então, nós temos aqui a letra A e a letra D corretas, certo? Mais uma. Vamos ao enunciado. Indique em qual frase o uso de a crase está correto. Vamos ver? Ó, dessa vez será uma só, não é? Qual frase está no singular? Vamos lá. As aulas acabaram há 20 minutos? Bom, se está no sentido de tempo, aqui seria um a com o verbo haver, a com H. Olha só, devo virar à direita ou à esquerda? Bom, lembrando que a preposição ela tem o sentido de para a ou para o. Então, se eu devo virar à direita, eu posso juntar a preposição mais o artigo. Ou à esquerda, da mesma forma. Então, vamos ver. Obrigada a todos. Bom, aqui também não cabe, porque o a com crase terá aí que combinar com o feminino. E a letra D, ela chega daqui a quanto tempo? Também não cabe, aqui não deveria ter a crase. Então, a nossa alternativa correta, letra B. Revisando nosso conteúdo de hoje, nós vimos hoje sobre
A e A. Tudo A. Sim, só que cada um com o seu valor semântico diferente dentro de uma construção, certo? Ó, o A com H, que é o nosso verbo haver, no sentido de tempo, certo? E o A, artigo definido, que pode ser flexionado, se for masculino, será o O. O A, preposição, que não é flexionado, e a crase, que é a junção, né, a contração da preposição mais o artigo feminino, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima!